Bom dia a todo mundo. Bom dia. Primeiramente eu quero agradecer principalmente meus amigos que eu chamei para poder vir. E para mim é importante, vocês vão ver por que é importante. André, você podia abrir para mim, por favor, esse negócio aqui. Aí já dá pra gente saber mais ou menos o tema. Bem, o que eu procurei fazer foi mais trazer, na realidade, como Cristo agiu em mim. Porque eu posso falar por mim. Eu não vou inventar coisa aqui de coisas que eu não sei, eu tenho que falar por mim e da experiência que eu tive, que foi incrível. Primeiramente, eu tenho que falar como isso aconteceu, que é o que eu queria dar o testemunho da minha vida, na realidade. Na existência da gente, sempre existe a pessoa que os outros veem, né? E quem a gente realmente é. O mundo da gente, que só nós mesmos e Deus conheceria, né? Conhece. E nessa viagem que é desde a nascença, desde a existência da gente, que a gente conhece por gente, passa a viver na nossa família, existe muita coisa que nós temos muita dificuldade em lidar na nossa vida. E nesse percurso, tentando corrigir as coisas que não nos satisfazeram porque não foram implicadas a nós não nascemos no lugar onde queremos, da forma como queremos. Então muita coisa ruim ali acontece. Quando é bom, bom, mas acontece muita coisa que nos causa muitos problemas. E a gente, para tentar resolver isso, dependendo das escolhas, faz a piorar. Eu, na minha tentativa de consertar algumas coisas da minha vida que sempre me machucaram, que sempre me feriram, eu fiz foi piorar muito. Com vícios, com coisas e para mim, especialmente, para as minhas fraquezas, isso se tornou ainda pior. Né? Porque a gente tem certas coisas que por algum motivo, temos certas coisas que nos tornam mais fracos do que outras pessoas em relação a certos pontos. No meu caso era bebida e outras coisas. E nisso fez ainda mais piorar. Só que a angústia ficava sempre em mim. Porque desde menino eu sabia que eu queria uma coisa a mais, eu queria uma busca a mais. Talvez, hoje eu consigo ver que os problemas que eu tive foi fundamental para que eu tivesse essa proximidade, essa busca. Porque talvez se tudo tivesse sido tão bom, eu não teria buscado da forma que eu busquei. Uma solução. E além do mais, uma coisa que eu tenho em mim, que é buscar um sentido para a existência. Eu não vim no mundo simplesmente para ser mais um, ou qualquer coisa, ou morrer daí do nada e para nada. A forma como eu vejo é assim. Eu não vim dessa forma. Muitas vezes eu tentei me apegar à ideia do mundo capitalista, né? Que é, vou focar no trabalho, vou focar nisso, como eu fiz, né? Vou focar no trabalho. Eu com 18 anos eu entrei numa construtora, comecei a trabalhar igual um louco lá. Tinha uma força dentro de mim, que eu amava a política, tinha uma força dentro de mim que me fazia querer ir para o lado da política, porque eu achava que o mundo só pode ser corrigido pela política. Pela união de todo mundo e o convencimento de todo mundo das coisas. E me envolvi com corrupção, com coisa que pior ainda, ou seja, só piorei a situação. Existia ali um senso de justiça em mim, um senso que me fazia eu querer buscar o que é certo, né? E ali, naquela situação em que eu não estava vivendo o correto. Mas eu ainda não tinha entendimento de nada. Eu sabia que existia um Deus, mas eu tinha aquela vontade de buscar, mas Deus não aparecia. A ideia que a gente tem, a gente quer. O homem está acostumado com os 5 sentidos. A visão, o olfato, o tato, o paladar. E a gente quer resultado nesses sentidos, porque é o que a gente está acostumado a viver. A percepção do mundo é em buscar esses resultados. Eu queria ver Deus, mas eu não entendia como funcionava. E aí eu me afundei cada vez mais. Em um dos determinados pontos, para encurtar a história, eu, na minha loucura, desejei morrer. Eu falei, eu não quero viver. O que eu quero com esse mundo? Não quero nada com isso aqui, não tenho interesse em nada com isso aqui. Nada, o que as pessoas esperam de mim não é o que eu quero passar para elas, o que eu espero delas não é o que elas passam para mim, isso aqui está tudo errado. Por diversas vezes, eu tentei o suicídio.
mas sempre ficava. Eu lembro de um último, por exemplo, em que eu estava decidido, eu ia acabar comigo mesmo. Mas né, para mim não dá. Mas veio uma voz tão viva dentro de mim, que falou, mas você vai fazer isso com seu Deus? Você vai fazer isso com... Ele te amou tanto, ele te quer tanto. E eu falei, mas como assim? Eu não entendo. Me amou como? Me quer como? Vou fazer com que Deus? Eu sei que isso existe, eu não estou duvidando da existência de Deus, mas eu estou duvidando de como que eu vou relacionar com Deus. Eu não entendo. Simplesmente eu não entendo. E eu quero morrer porque eu não quero viver com essa tormenta na minha cabeça. E também não quero fingir que a vida é só isso aqui. Eu não aguento, eu não suporto isso. Eu vou entrar em loucura. Foi no momento que eu encontrei com Jesus. Amém. Porque quando eu estava já no pior, buscando fazer o ainda pior, eu lembro muito bem que Cristo é algo tão real, porque é como se Ele tivesse chegado para mim e falado, senta aqui, vamos conversar, vamos, me ouve dessa vez. E eu me lembro nenhum dessas minhas, pode ter sido simplesmente um sonho, pode não ser, mas foi muito simbólico para mim, que foi quando eu sonhei com, assim, eu sempre tive essa ideia, todo mundo tem essa ideia de que o paraíso é aquela coisa perfeita, aquela coisa maravilhosa. Aí você tem a descrição da Bíblia, né, da Nova Jerusalém, que as ruas de ouro, isso e aquilo nunca me interessou. Porque se isso não me interessa aqui, que eu falava com Cristo, eu estou pouco me importando com o ouro, com isso, com aquilo, isso não me interessa, eu quero saber qual a funcionalidade da minha existência. Eu quero saber que significado tem isso, que importância tem isso. Eu amo, mas não sei amar, os outros querem amar, mas não me amam. Isso é loucura. Ninguém respeita, ninguém tem cuidado, ninguém tem consideração, não tem nada. E todos caminhando numa mesma loucura, eu não quero saber disso. O que me interessa é ouro, o que me interessa rua de ouro, que seja paraíso, não sei o que, eternidade. Eu quero saber quem é Jesus. É um trabalho que o próprio Espírito Santo faz na pessoa. Não é vinda da pessoa. A pessoa só tem que aceitar e trabalhar essas dúvidas também. E Cristo falou, vou me apresentar com você agora. Calma, não é desse jeito não. Eu me lembro que nesse sonho eu estava num lugar deserto. Lugar sem nada. Nada. Tinha só uma casinha simples, uma casinha de pau a pique, inclusive. Não sei se alguém conhece o pau a pique. Tinha um banquinho assim lá fora e eu ouvi uma voz me chamando. Quando eu fui lá fora era Jesus. Uma luz, esse deserto se transformou numa luz imensa. E ele começou a falar, em inúmeras coisas. Nesse sonho específico eu não tive todas esse entendimento de tudo que eu precisava viver, mas me trouxe ali a proximidade com Cristo. Ali eu entendi, não, Ele quer me amar. E uma das coisas mais importantes que ele falou assim, eu sei que você não importa com a sua vida. Eu tenho plena noção, eu vi tudo que aconteceu com você, o que você fez, eu vi tudo. Eu sei que você está pouco se importando com você, mas eu me importo com você. Também. Eu quero cuidar de você. Agora, deixa eu conduzir. Só deixa eu conduzir. Eu falei, mas gente, mas não tem lógica. Porque o que a gente escutou a vida inteira sobre religião, sobre cristianismo, sobre o que a gente estudou, o que a gente lê é totalmente diferente do que a gente vê na Bíblia. E eu falava, mas como? O que eu faço então? Eu falei, boa pergunta. Porque o que eu quero, na hora que eu acordei, ficou essa pergunta para mim. O que me falta para me firmar em Jesus, afinal de contas? Já que a minha vida está toda afastada dele, já que eu estava todo um caminho diferente, o que me faltava para poder me aproximar dele? Os versículos que, de início, eu trabalhei com a ajuda do Espírito Santo é esse versículo da rocha. O fundamento, que Cristo seria o fundamento, seria a base, daí eu partiria para a vida. Não viver e depois buscar Deus. Mas a partir de conhecendo Jesus, eu partiria para a vida. E o outro, que é Joel 2,23, que seria o resultado
que eu vou mais ao longo no final eu vou voltar nesse versículo, seria o resultado de tudo isso que eu vivi, entendeu? Eu me lembro até que umas frases que eu me lembro desse sonho é o seguinte: nesse dia que eu pedi socorro, que eu voltei, coincidencialmente era na sexta-feira à noite, que era da Santa Ceia. Então, na coincidência, foi a sexta-feira da Santa Ceia, que eu voltei de vez e falei, agora já era, agora é Cristo mesmo que eu quero, agora não tem jeito. Eu entendi esse negócio e quero entender cada vez mais, né? Amém. Ontem na Santa Ceia mesmo, eu estava aqui pensando, eu falei, gente, é incrível, é maravilhoso, quando você passa a vislumbrar. Quando você não conhece, quando você não entende, é estranho. Mas quando você passa a conhecer quem é Cristo, conhecer a Jesus, é diferente. Toda a visão torna diferente. E essa que é a base, na realidade. O que afasta o ser humano de Deus, o que afasta o ser humano dos caminhos de Deus, de entender, de buscar, é a falta de intimidade. Ninguém quer passar tempo com quem você não conhece. Ninguém tem prazer em conversar com quem você não conhece. Você pode saber que a pessoa existe, mas para ela é ela lá e você aqui. A mesma coisa que o ser humano está lidando com Deus hoje. É Deus lá e nós aqui. Porque ninguém tem interesse de buscar, de entender. Mas essa é uma coisa que não é criada na gente. É simplesmente aceitar o Espírito Santo na hora que ele nos chama para conversar. É simplesmente entregar e passar a conversar com Cristo, orando, buscando. E isso, ele nos transforma. Ele cria em nós a vontade em conversar com Deus. Porque o ser humano já está tão afastado de Deus, o pecado é uma coisa tão séria, que afasta tanto da justiça de Deus, que o ser humano não tem condições nem mesmo de ter vontade de buscá-lo. Mas no momento que a gente aceita, a gente passa a viver uma outra vida. Amém. Amém. Pode passar o segundo slide, por favor. Tem essas perguntas que vinha sempre na minha cabeça depois desse período. Eu resumi bastante, mas a história foi bem comprida, entendeu? Mas eu resumi bastante porque minha voz não está boa e também eu não quero prolongar muito. O que nos falta para que nos entreguemos de coração a Cristo, não da forma que achamos que deve, mas da maneira que Ele quer. Porque cristianismo existe duas coisas. Eu converso muito eu gosto demais de conversar com pessoas de outras concepções. E na internet, funciona a internet, você tem muito aqueles fóruns de discussões sobre ideias, sobre espiritualismo, cristianismo, budismo, whatever. E tem umas pessoas que eu conversar muito que eles são ateus. Eu tenho muito conhecimento com ateus, porque muitos amigos meus são, e meus irmãos inclusive são. Então, eu já sei mais ou menos qual a ideia deles, eu conversando com ele, porque ele me procurou para me criticar, né? E eu comecei a conversando. Eu falei, não, a ideia que você tem de cristianismo está completamente diferente. A ideia que você tem de cristianismo é cristianismo religioso. É uma regra, é uma estrutura ali, cheia de complexidade disso e daquilo, mas que não vai dar em lugar nenhum. O cristianismo vem pelo Espírito, de verdade. O Espírito Santo é que tem a capacidade de colocar o molho, de colocar o tempero para isso. Amém. E aí é que eu fico com aquela questão, mas eu não quero da forma como eu acho que é, mas da forma como Ele é. Se Deus é vivo, como eu falava comigo, se Deus é vivo, Ele mesmo tem a capacidade de me falar, de me colocar essas coisas. E depois vinha, mas se eu tenho que me firmar para que isso aconteça, como que eu vou fazer? É onde você vê firmar, abandonar tudo de uma vez, nascer de novo. O que é isso? Essas coisas vinham na minha cabeça, eu não entendia. Amar a Jesus de verdade, desejar a presença dele a todo instante, desejar por tudo que eu posso entender. O que ele quer de mim, afinal? Quem é ele? Quem é Jesus? Não os seus atos simplesmente, mas tenho eu a capacidade de amá-lo? Essas eram as questões que fundavam a minha vida cristã. Eu não entendia essas questões e Cristo passou a me ensinar tudo isso.
Mudando completamente. Faça um favor, Márcio. Primeira coisa, que é entender a realidade do mundo. Entender a minha realidade. O que o pecado nos causa, o que o pecado causa no mundo. Quando apoiamos nossas esperanças no mundo, temos como um amigo, um familiar. O homem tem a mania de criar seus castelos, colocar sua confiança nas coisas que ele pode ver, que ele pode sentir, né? Uma casa confortável, um carro confortável, um trabalho confortável, pessoas que confortam o nosso coração, porque é mais fácil viver assim nesse mundo. É mais fácil viver assim. Só que a gente acaba esquecendo e sofrendo com essas coisas porque a gente esquece que isso aqui não é tudo. E todas essas coisas se acabam. Como eu vou querer apoiar toda a minha confiança em coisas que se acabam? Não faz sentido. Obrigado. É isso que Deus quer mostrar para o homem na realidade. É isso que é entender a vontade de Jesus que me falou. Entender o que Ele quer de mim. Porque Ele quer que a gente entenda que essas coisas vão passar. Existe uma justiça que há de vir na terra, porque tem que vir, de um Deus que é totalmente justo e amoroso ao mesmo tempo, e que, por isso, eu tenho que abrir mão destas coisas aqui e passar a buscar o que é eterno. Mas a justificativa do paraíso, de uma vida eterna, não era suficiente para mim, não. Eu queria uma pessoa diferente, eu queria entender o sentido de tudo. É quando eu vi que a nossa herança, o que nós temos mais de esperar, é o próprio Cristo. Ele é o que vem para nós. Ele é o fruto disso. Ele é a própria esperança viva. O que eu quero passar primordialmente aqui hoje é que o Evangelho é vivo. Cristo é vivo. Amém. E eu vi isso eu estou dando só um pequenino exemplo, porque o homem não precisaria, se ele procurar, ele vai achar em toda parte, mas um pequenino exemplo que eu queria inicialmente hoje falar é o meu. Que deu uma transformação de uma pessoa completamente desacreditada e completamente afundada no que não importa, no que não presta. E de uma forma não... Antes, se eu tivesse... Talvez não, mas antes, porque uma pessoa que se afunda, se apega aos materialismos, ela está tranquila, ela está de boa. Mas a minha tormenta era pior, porque eu não queria nem isso aqui, nem entendia nada. Aí eu me afundava ainda mais em coisas viciosas, porque eu queria tirar da minha cabeça. Mas a questão é o seguinte: quando a gente entende que tudo vai passar e que nós, por natureza, temos que buscar algo que fique, algo que conserve. Ninguém quer amar para que acabe, ninguém casa para que dure 10 meses, sei lá, 3 anos, 5 anos. A gente casa para a vida inteira. E a vida inteira que a gente constrói coisas para a vida inteira. Ninguém faz filho esperando, já pensando na morte dele ou na minha, eu vou vir primeiro, ele vai primeiro. Eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos, eu quero ver toda a minha geração. É o princípio da eternidade, já que Deus colocou no homem. O homem tem um desejo para as coisas que não se acabam. É triste quando tudo se acaba. Separar, né, perder as pessoas é horrível. E é quando a gente entende esse princípio de que o mundo não tem nada a oferecer que possa nos satisfazer completamente, é que a gente busca por algo além. E um dos princípios do homem é amor e felicidade. O mundo prega que se você conseguir corre atrás o máximo que você puder das coisas, você vai ter felicidade. Nunca vai ter. Nunca teve quem pode dizer que era plenamente feliz, que nunca acabou a felicidade dele. Então essa busca contínua já são os princípios que Deus colocou na gente para fazer a gente voltar para Ele. Nessa concepção, Ele me mostrou uma coisa maravilhosa: o reavivamento. Para quem conhece um pouco mais da Bíblia, você lembra de Ezequiel, né? Que Deus deu aquela visão, Ezequiel, dos ossos secos que Eliseu ou Ezequiel? Foi Ezequiel mesmo. Que os ossos, Deus deu a visão para eles que
O povo era como ossos secos, sequíssimos, ossos bem secos. E que pelo Espírito Santo, que devido à morte de Jesus e com todas essas coisas que aconteceriam, a ressurreição de Jesus e tudo, o Espírito veria para nós como a garantia da existência de Deus, como a garantia das promessas que teriam vindo. A prova é o próprio Espírito. E o Espírito daria ali, faria tendões, faria músculos, e tornaria aqueles ossos secos em cadáveres e depois em seres vivos, que é o que o Espírito faz. Ele tem a capacidade de transformar toda a nossa percepção. Se hoje eu acho, não, tudo bem, ok, tudo bom, não, talvez é só entregar, é só buscar, é só pedir. Por quê? Por que eu vou pedir? Porque eu quero participar de uma vida com Cristo. Eu quero participar de um que tenha mais. Eu não quero ficar só nisso aqui. Quando eu me entrego para o Espírito, existe um reavivamento. E mostrando, o Espírito vai guiando. Isso é uma coisa que aconteceu comigo e eu vejo por vários testemunhas com toda parte no mundo, com cristãos, e acontece com todo mundo. E a Bíblia descreve isso também. Que o Espírito vai guiando por a vontade de Deus, vai mudando os seus atos, vai provando para você que você tem um péssimo caráter. Eu fui muitas vezes provado. É doloroso na hora que você percebe que você não é honesto o suficiente, como você achava que era. Que você não fala a verdade como você achava que era. Na hora que você fala uma mentira, o Espírito te fala. Ei, já voltou, né? De novo, mentindo. Ou quando você vai medir uma coisa no trabalho de construção, você vai medir uma coisa, a gente trabalha de construção, a gente aprende dessa forma. Tem 3, 4 paredes no meio, não, mete daqui para até lá, passa tudo junto, não tem problema não. Tem problema sim. Não é seu, não foi você que fez. Entendeu? Esses princípios básicos que só o Espírito vai te guiando. Mas, para chegar ao ponto é preciso ter uma entrega, é preciso buscar, é preciso entregar a Cristo. E o Espírito vai mostrando quem é Jesus, que Ele é na realidade o que a gente busca em tudo. Ele é o sentido da vida. Jesus é o companheiro fiel, Ele é a pedra preciosa, Ele é um tesouro especial, Ele é o que satisfaz a alma, é saber que Cristo existe e que está com a gente. E o Espírito garante isso. Ele dá, eu fico maravilhado muitas vezes, até nas coisas triviais da vida, em que eu estou desistindo de tudo, eu estou prestes a abandonar, eu estou prestes a largar, porque eu já não suportava mais. Limite físico, eu estava no meu limite físico e no meu limite psicológico. Eu falei, não, isso não existe, isso aqui não é vida, isso aqui é loucura. E numa simples oração, Senhor, me ajuda, porque eu não dou conta. Uma força que não tem como explicar. Uma força gera em nós de continuar, de seguir. Por todas as dúvidas que a gente cria na nossa cabeça, de não entender o porquê certas coisas acontecem com a gente, por que tanta tristeza, por que tanta dor. A confiança em Deus é Ele está em cima do controle de tudo. E essa confiança é algo tão forte que nos faz sentir alegres em meio à própria tristeza. Essa é o verdadeiro fruto do cristianismo. Esses dias mesmo eu conversando com esse rapaz, esse ateu, e ele falou, mas comparando isso e aquilo, eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Não é boca que prova quem é cristão e quem não é, não. São atos. O que prova quem é cristão não é você ver a paz escrita na cabeça da pessoa, a tranquilidade escrita, a pacificação. Uma pessoa que busca sempre pacificar, sempre ponderar, sempre trazer alegria. Essa é a transcrição do Espírito de Deus numa pessoa. E a pessoa, isso é só para que o outro veja também. Porque a própria pessoa tem vivendo com o Espírito é uma coisa maravilhosa. É uma coisa inexplicável. Viver uma vida espiritual. Ter o Espírito te guiando, falando a cada instante. Essa é a vontade de Deus.
para a gente. Jesus e o Evangelho vem nos mostrar exatamente isso. Jesus em João 8,34, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo de pecado. É uma realidade. A gente pode não perceber, mas é uma realidade. Que aquele que transgride, o que é o pecado? É a transgressão, é o contrário de Deus, é a transgressão do caráter de Deus. Deus estipulou um cara, ele é bondoso, de todo bom, amável, todo poderoso, e para garantir uma ordem no universo que ele criou, é estipulado uma lei, é estipulado uma lei espiritual, em que nos mantenhamos, nós tenhamos a diferença entre o que é bom e o que é ruim, o que leva para a vida e o que leva para a morte, que é o entendimento do pecado, que o Espírito nos conduz. Já em Gênesis, a boca do próprio Deus ainda falou assim, eu acho maravilhoso quando a fala é direta, quando a narrativa é direta de Deus, né? Ele falando para Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Vai ser tudo bem para você. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A todo instante, o pecado, a natureza, essa força que nos faz pecar, todo mundo, sempre vai nos tanger, sempre vai nos puxar para fazer o que não é bom. Muitas vezes não são, para Deus não existe pequenos atos de pecado, grandes atos de pecado. Ofender alguém é terrível, porque não é amor. Se não é amor, não é Deus. Entendeu? Falar uma coisa sem... A mensagem, como o pastor falou, pode até ser certa. Mas se você não sabe falar, não adianta nada, a pessoa nunca vai ouvir. Um obrigado com rispidez não serve. Entendeu? Muitas vezes você faz uma coisa para a pessoa fica, nem dá atenção. Obrigado. Não tem nenhum sentimento naquilo que ela falou. Tiago também. Tiago é mais expressivo, porque Tiago já está falando para pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que entenderam, entendeu? Essa mensagem. E mesmo assim, ainda duvidam do mundo, isso, aquilo. Tiago já fala, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigos de Deus. Não existe dois senhores. Se você se conforma com tudo isso que está aqui, já não é algo com Deus. Por isso a gente não procura, porque nós nos conformamos. Em Romanos 2,12, Paulo ainda veio nos lembrar, não se conformeis, não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pelo Espírito Santo e pela sua mente, para entender a boa e agradável vontade de Deus. Quer que nós vivamos com o pé aqui, que Paulo também fala, vivamos com os pés aqui, mas com a cabeça lá no céu, com as coisas do céu. Trazer o reino para esse mundo, ser uma luz nesse lugar de trevas, pois existe trevas aqui, existe maldade o tempo todo. Eu ia pedir na oração e eu esqueci, mas eu pedi no canal. Eu fiquei horrorizado nesse domingo. Uma amiga minha que eu conheci ela poucas vezes, é uma amiga minha, eu tive poucas vezes que eu encontrei com ela. Ela se chama Sandra, a filha, ela tinha preparado tudo para a filha dela vir, ela conseguiu legalizar, conseguiu dar entrada nos papéis dela, da menina. Faltava 2 meses, só 2 meses para a menina vir, o quarto da menina estava tudo preparado. E a menina foi assassinada, brutalmente assassinada, na rua, estuprada, assassinada, violentada, ainda queimaram o corpo da menina. Uma coisa horrorosa, entendeu? E ela ia no Brasil, já nem vai mais, só tinha essa filha, a única filha. E é casada com um americano que perdeu o filho por suicídio. E eles fizeram, nesse americano, na casa dele tinha um quarto lá, que ele tinha preparado para o filho dele, que o filho dele também não morava com ele, e o menino se suicidou, o quarto ele lacrou o quarto. Aí, agora, um amigo meu que mora lá perto, próximo dessa outra amiga minha, falou, mais um quarto que vai ser lacrado. Então, é terrível quando a gente vê o mundo. É inaceitável achar que isso é o que nós temos, é o que tem para nós. Não tem como.
de nós temos aquela concepção de que temos um pouco mais de valor, apesar de não valemos nada, mas que temos um pouco mais de valor nesse universo inteiro. Alguma coisa tem para nós. Alguma coisa existe para nós. E o que foi instaurado no mundo, a maldade, não condiz com nós. Ninguém gosta da maldade. Ninguém quer a maldade. Nem o malvado quer a maldade para ele quer para os outros, mas para ele não. Passe, por favor. Deus nos convida, quando a gente tem essa concepção, Deus nos convida a entender mais dele, a buscar mais dele. A vontade de Deus não é simplesmente que sejamos cristãos, que venhamos aqui todo final de semana e tudo mais, mas que buscamos conhecer quem é Deus. Ele é um ser, como qualquer outro, que ama imensamente e que quer amar. Nós fomos criados para relacionar com Deus. E é isso que ele nos convida. Em Isaías, ele está falando para uma igreja, para o povo dele. O povo era dele, não era nem pagão, não. Ele estava falando para um povo que tinha esquecido quem era Deus. Criaram um sistema de regras. Disso, daquilo. Ia para a igreja sempre. Ofertava, orava, isso, aquilo. Mas não conhecia Deus. Lá, um pouquinho antes desse versículo primeiro de Isaías, ele fala: o burro conhece o dono, o boi conhece o dono, mas vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. É terrível para mim quando vocês se juntam. Quando vocês se juntam para poder... Lá em Isaías ele fala. Ele começa Isaías já falando isso. É terrível para mim quando vocês se juntam para falar no meu nome, sendo que eu não estou aí. Eu sofro quando eu vejo isso. Deus sofre muito. Mas é aquele sofrimento de cristão, aquele sofrimento que mesmo você sofrendo, você ainda está bem, você ainda está alegre. Mas ele sofre muito por ver. Ele está alegre porque ele sabe o resultado de tudo. Isso é que nos garante alegria hoje no mundo também. A gente sabe o resultado de tudo. O Cristo já venceu. Já venceu. O que nós temos agora é entrar nessa vitória. É subir no pódio e pegar para nós a medalha. Amém. E Cristo vem, e Deus vem, Cristo também, né? Então, só em Isaías ele vem, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Amém. Ele nos convida, apesar de vocês serem bem maus, a miséria que vocês são, tão egoístas, vem conversar comigo e eu vou te mostrar o que é bom. Amém. Eu vou te mostrar o que é prazeroso na vida de verdade. Você se entrega a prazeres tão pequenos, Deus fala, coisas tão pequenas e passageiras, né? Porque a gente tem a mania no mundo é o seguinte: a gente é movido pelos prazeres que a gente tem no mundo. Somos movidos pelos prazeres. Tudo que nos causa aquele prazer, né? Que dá na nossa mente prazer por um momento, mas na verdade é só por um momento, e por isso a gente repete e nunca acaba. O problema é que aquela repetição daqueles pecados a gente não sabe, mas está causando uma ferida muito grande no nosso espírito. Só Jesus pode sarar essa ferida. Amém. Só Ele pode limpar, nascer de novo. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Andar na carne e andar no Espírito são coisas diferentes. Deus está falando que a pessoa, os nossos pecados, são frutos da nossa carne, do nosso desejo todo o tempo. Vem da natureza, mas tem coisas que a gente agrava, porque a gente permite, mas só permitindo, só indo, só deixando acontecer. Ah, não, é assim, tá bom, mas eu não tenho força, eu não vou, não sei o quê. Não procura a hora de eu, sabendo que é mal. A pessoa, não, eu estou falando isso para todo mundo que sabe, porque quando eu ouvi, eu também sei. Vocês sabem dos erros que vocês sabem que não são bons com vocês. Nós sabemos o que me machuca. Não precisa hora nenhuma ninguém apontar nada. Nós sabemos o que nos machuca, porque o Espírito, até o dia de hoje,
Deus ainda mantém o Espírito Santo nos convencendo dessa maneira. Essa é a ação do Espírito em nós, trabalhando a nossa consciência para nos convencer do que é certo e do que é errado. Entendeu? E ali ele chama, nesse convencimento ele está chamando a gente para reatar os laços com ele. Mas para que isso aconteça é preciso que eu abandone tudo. Não vai partir de mim. Eu vi a minha vida sendo mudada por coisas que eu não movi um dedo para se mudar. Que vai ver um pouquinho lá na frente na reforma, que eu vou falar agora, daqui a pouco. Vinha mensagem na minha cabeça: ah, isso não tá bom para você, porque isso não vai te fazer bem. Ah, não, mas eu gosto disso aí, eu não vou mudar isso não vou mesmo. Mas não vou por nada. Aonde? Foi martelando na minha cabeça: não é bom não. Então, sabe de uma coisa? Vou ajoelhar, vou orar. Ajoelhei, orei e falei assim: ó, é nas tuas mãos. Amém. O Senhor decide então. Faz o que quiser. E a minha vida, eu perdi o interesse por essas coisas. Coisas que mudam sem eu nem mesmo perceber. É a prova do Espírito Santo trabalhando, não, gente? Amém. E, por último nesse tema, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revertir-se de novo o homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Santidade não é não pecar, não. Isso é uma ideologia falsa que o mundo criou, já para não ter que buscar Deus. Porque nenhum homem na face da terra, até que Jesus volte, vai conseguir ser não pecado. Mas santidade é buscar corrigir-se. Porque o significado da palavra, quando a gente discutiu aqui mais cedo hoje, é separado. Santo é separado. É destinado para Deus. E ele é bem ciumento. Ele é ciumento com força. Ele não quer dividir a gente com ninguém. Porque ele ama daquele amor mais intenso. Pior, ele já morreu por nós. Hoje em dia está banalizado essa ideia de que Cristo morreu. Morreu, já era. Porque hoje o mundo está acostumado com a morte. O mundo é de morte. Uma pessoa sai na rua, toma um tiro na cabeça, é normal. Não tem problema não. Que tiro foi esse, meu Deus do céu? Você vai lá no Brasil, aquela coisa horrorosa. Aqui mesmo, conversando aí com esse lá no grupo que eu trabalho, conversando com as pessoas mais da parte mais pobre lá. Qualquer coisinha eu mato, não tem problema não. Eles vão ver dessa forma mesmo. Ou lá no Brasil, quando eu conheci uma parte mais, lá em Moscou tinha uma parte mais complicada lá, eu ia frequentar muito lá na época. Deu problema? Deu confusão? Não tem problema não. Pica fogo, mata mesmo. Está resolvido. A morte está comum. Está comum a morte. Agora, para Deus, que é um Deus de vida, que é um Deus de amor, é um Deus de pureza, a morte é escândalo, é terrível. A morte é horrível. E por isso ele aceitou, na justiça divina dele, na autoridade superior dele de todos, de criação de tudo, ele aceitou o sacrifício de Cristo. Porque ele, sem culpa, ele se entregou calado por nós, pelos nossos pecados, porque era preciso, a justiça que Deus determinou no mundo, era preciso ser alguma coisa, se fosse eu, que fosse o que fosse, pagar pelo pecado que eu cometi. E nesse plano divino, Jesus entrou se oferecendo. E por isso é maravilhoso o cristianismo, a ideia do cristianismo. E agora, na fase do reavivamento, tem uma coisa muito importante que eu me lembro que Cristo garantiu, que o Espírito Santo tocou em meu coração. Quando eu falo tocou em meu coração, não é que eu estou ouvindo vozes. É que no sentimento, você consegue pela leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente fica querendo escutar um anjo cair do céu e vir falar com voz de homem para a gente ouvir. Não vai acontecer, se Deus não quiser. Se ele quiser, faz. Se ele não quiser. Porque tem uma missão no mundo. Hoje em dia, Jesus falou: ai de você, Corazim. Nem Sodoma e Gomorra. Quem dera Sodoma e Gomorra tivesse o que você tiver. Corazim é uma cidade na época de Jesus,
que recusou que Jesus entrasse. Eles proibiram Jesus de entrar na cidade. O que ele quis dizer? Sodoma e Gomorra não tiveram evangelho. Não tiveram essa explicação maravilhosa que a gente tem de quem é Deus e de como viver nos caminhos de Deus e da esperança que tem na vida eterna, da esperança de uma vida além com Cristo. Se eles tivessem, talvez eles tivessem arrependido das coisas que fizeram. Mas Jesus veio para dizer exatamente: ai de vocês, Corazim. Hoje nós temos o Evangelho tão preparado, tão moldado, tanta explicação. Quando você passa a ler, quando você passa, você entende, você vê a realidade, a verdade que existe na Bíblia. Quando você passa a buscar entender aquilo ali. E ele veio me falar um negócio seguinte: nos sermões que eu escutava, nas palavras que eu lia, né? Eu sempre leio na Bíblia um trechinho ou outro, porque o meu Instagram eu troquei tudo, tinha tanta porcaria, eu troquei tudo, coloquei só coisa da Bíblia no Instagram. Talvez você me ajudava nesse caminho, porque também o Espírito me disse: tem muita coisa na sua vida que você vai ter que abrir mão. Você não vai conseguir mesmo, não. E eu estou te falando agora, escuta agora. Entendeu? Porque se você ficar endurecendo, daqui a pouco vai ser bem difícil para você me ouvir. E mudando, eu lembro que Jesus falou assim: uma proximidade com Deus, a santidade não garante proximidade com Deus, garante a semelhança de Deus. Que é o que ele fala aqui no final. Vamos voltar aí. Deus em justiça e santidade provenientes da verdade, ser parecido com Deus. Garante a semelhança, porque a semelhança nos vai dar uma vida boa e fica bem aos olhos de Deus. Mas não garante a proximidade. Um anjo é parecido com Deus em ações, em justiça. Satanás é um anjo, mas não é próximo de Deus. Entendeu? Ele não tem proximidade, ele não tem entendimento do que Deus quer. E a proximidade só é possível com o conhecimento, a intimidade. O saber involucrar, entrar no que é a igreja, no que é isso que nós viemos fazer aqui hoje, afinal de contas, entendeu? Por que eu vou perder tempo da minha vida, como se diz assim, né, para vir para a igreja? É entender o porquê disso. Eu agradeço muito a Deus porque nessa busca ele me deu luz de uma coisa maravilhosa, entender sobre o santuário de Deus. O santuário de Deus, para quem não entende, Deus designou para o povo no mundo um santuário, onde eram feitos os sacrifícios, onde tinha o sumo sacerdote e tal coisa. Era uma imagem do que existe no céu, do que Deus criou no céu. Onde Jesus hoje advoga e também processa a gente. Onde ele é advogado e juiz na nossa causa. Onde ele apresentou o seu sacrifício. Não vou dizer prédio, mas é um lugar existente no céu em que Jesus está nesse momento, onde fica o trono de Deus, governando tudo, todo o tempo as coisas. O tempo não funciona igual ao nosso. Nessa questão, eu pude entender o sentido da comunhão, de nos unirmos, né? A coisa maravilhosa que nós tivemos hoje, esse abraço que a gente pode dar nas pessoas. Você pode sentir o que é um mundo tão triste, tão separado, tão afastado. Pessoas que não tiveram conhecimento próprio, se aproximar um com o outro, né? Se aproximar. E passe o próximo, por favor. Ok, essa é a parte que eu estou falando, que o Espírito guia. Aqui, Paulo apresenta em Hebreus o significado de Cristo ser nosso sacerdote. Sacerdote é porque ele está ali fazendo a mediação entre eu e Deus, entendeu? Entre nós e Deus, e pagou o preço dos nossos pecados. Ele é sacerdote, ele é o cordeiro, ele é a oferta. Essa frase aqui foi incrível para mim, Hebreus 3:7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Porque no deserto o Espírito Santo sustentava o povo e o povo ainda assim recusava ouvir a voz de Deus. Que é o que a gente tem que aprender, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Para que Ele nos guie, para que Ele nos instrua.
para esforçarmos, esforçarmos para guardar e fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés, que é o caráter de Deus, que é o que definia o que é certo e o que é errado, para que dele não nos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não nos corrompamos. Pode passar, por favor. Daí o reavivamento, daí vem a reforma, é o remanescente. No mundo, Deus precisa criar o seu remanescente, que é o povo. Não, o cristianismo é para todo mundo, foi oferecido para todo mundo. Infelizmente as pessoas não vão aceitar, mas Deus tem o povo remanescente dele, os que aceitam, os que buscam a Deus. Nessa concepção é preciso criar, é preciso que a gente entregue ao Espírito Santo para que ele faça um trabalho de reforma na nossa vida. E que a cada dia você passe a entender, a amar mais a Jesus, a se entregar mais. A cada dia, isso não precisa achar que é a gente que vai fazer. É só a entregar, é só falar, é só pedir ao Espírito que faça mudança. Porque a gente quer participar, a gente quer conhecer mais a Deus, a gente quer fazer as coisas que seriam bons, que sabemos que é bom, mas não conseguimos. Por nós mesmos não conseguimos. Que é o que vem o Espírito Santo. Que é só para vocês, eu não vou ficar lendo tudo, é só para vocês lerem realmente, são partes da Bíblia em que eu posso tirar essas coisas que eu estou falando. E a gente percebe que o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente faz, até o que a gente come, influencia na vida espiritual. Porque, de certa forma, atua na carne para lutar contra o espírito. Nos impede de entender, a falta de clareza mental nos impede de entender o que o Espírito quer dizer para a gente. Então, o Espírito nos guia, primeiro por dentro, mudando a nossa concepção para que a gente possa mudar fora as nossas ações. Que é onde vem a reforma alimentar, onde vem a reforma de visão, né? Que eu estou falando por mim mesmo. Não foi nenhuma coisa que eu planejei fazer. Mas o Espírito Santo me guiou. Eu perdi completamente o interesse de ver televisão. Você não vê mais valor naquelas coisas ali, entendeu? Você busca falar, até as coisas que falam. É cansativo você ouvir coisas sem importância mais, não é da mesma forma. E nessa concepção, a gente pouco a pouco vai mudando, vai se entregando a Cristo. Né? Amém. Eu quero finalizar, porque eu não quero, como eu falei, não quero tomar muito do tempo. Deus está preparando o povo para esses últimos tempos. Aos poucos, o Espírito Santo vai cada vez mais atuando nas pessoas que aceitam, que querem, que buscam. Nós precisamos firmar as nossas opções, nas nossas escolhas, o que queremos. Né? Se é viver com Cristo, estou dizendo que você precisa entender tudo agora, mas que entregue, que busque, que fale com Cristo, que busque intimidade. A primeira intimidade que a gente pode ter com Ele é falar. É falar. Ele quer ouvir da gente o que está nos afligindo, ou o que está nos impedindo de aproximar dele. E ele atuará com a nossa permissão a mudar todas as coisas. Ele está querendo proporcionar uma vida maravilhosa aqui também, mas focada no reino do céu. Somente com contato diário, todo dia, guiando e moldando, me fazendo esquecer do mundo aqui, mas vivendo o céu, vamos rumo à vitória, sabendo que ainda sou um guerreiro e fui avisado dessa batalha, que a batalha será dura. Pode passar, por favor.
Essa é a frase que, para terminar, eu falei, não tinha coisa mais linda que eu pude encontrar, que é a fala do próprio Jesus, já no final. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Senhor, mas por quê? Por que te revelarás a nós e não ao mundo? É uma pergunta que muita gente faz, que eu fazia hoje, há um tempo também. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Esse é o resumo, na realidade, de tudo quanto eu quero falar hoje. Reavivamento, reforma, remanescente. Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero entregar a Jesus. Eu quero conhecer mais, entender mais. Para mim, Ele é mais que suficiente em tudo na minha vida. Eu escolho Jesus hoje, eu escolho Jesus em cada momento da minha vida. Quando eu vejo, é maravilhoso quando eu me deparo com as situações que antes para mim era difícil recusar. Hoje, quando eu falo, não, eu prefiro escutar Jesus. Eu escolho Jesus. Amém. E eu já consigo dizer não para aquelas coisas que me feriam. Porque eu tinha muitas feridas. Coisas que me afastavam de Deus, que confundia a minha mente, que deixava a minha mente sem clareza para entender a voz do Espírito. Essa é o texto em que Jesus deixa claro da estrutura que Ele quer da igreja dele. Uma igreja viva, uma igreja não religiosa. Ele está querendo nenhum religioso, cada um que vem aqui, faz as tarefinhas dele, tudo que tem que fazer, tudo bonitinho, tudo bom, mas não tem vida, não tem conhecimento, intimidade com Cristo. Ele quer um relacionamento em que a gente fale, dedique tempo, converse com Ele durante o dia, nas manhãs, à noite. Tira um tempinho para conversar com Ele. Aí o Espírito atua na gente. Aí a gente vive uma vida espiritual, guiada pelo Espírito. E que Ele tem o trabalho, é a responsabilidade do Espírito nos conduzir uma vida afastada da vida da carne, nos livrar de uma vida pesada, de uma vida triste, amargurada, com felicidades tão curtas. Então, hoje eu quero que possamos entregar a nossa vida ao Espírito, mais uma vez, que possamos ter essa concepção da necessidade que nós temos de buscar o Espírito Santo. E aí sim nós teremos a prova de tudo isso que é falado. E vamos juntos orar para que possamos passar a viver essa vida, possamos entregar, nos proteger, né? Como a gente estava falando hoje de manhã, muita coisa vai nos atingir no mundo hoje, né? Em algum momento essa maldade do mundo recai sobre nós. E a única forma de nós nos protegermos das mentiras, da confusão que existe no mundo, essa confusão de ideias, de verdades, é o Espírito Santo. É o único capaz de nos separar de tudo isso. Vamos então orar para que
para que possamos entregar nossa vida hoje ao Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir e reavivar a nossa vida. Nos fazer de novo filhos de Deus. Nos entregar cada dia, nos tornar cada dia filhos de Deus e herdeiros desse reino maravilhoso. O reino que é o próprio Jesus. Amém. Vamos ficar de pé então. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço primeiramente porque me deu condições para que eu pudesse falar. Não por mim, por glória minha, como o Senhor sabe, mas porque viver o que vivo com o Senhor, viver esse relacionamento maravilhoso e não falar é impossível. É impossível ver todas as coisas que o Senhor nos mostra a cada dia, toda a alegria, todo o preencher do nosso coração e não querer dividir isso com nossos irmãos é impossível. Senhor, entregamos hoje a nossa vida ao Espírito Santo. Dedicamos hoje ao Senhor Jesus Cristo, para que nos livre do que for mentira, para que nos livre do que for mal no mundo, nos guie na verdade e na palavra do Senhor. Não simplesmente porque queremos um prêmio no final, um paraíso ou viver eternamente, mas porque queremos conhecer quem é Jesus, a pessoa de Cristo. Amém, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Deixa-nos ver quem é o Senhor. Amém, Senhor. Esteja conosco nesse dia, nessa semana. E abençoe essas pessoas que vieram aqui, guiados pelo Espírito, aceitaram o seu chamado para escutar a tua palavra. E que o teu Santo Espírito esteja com eles, guiando-os na verdade. Amém, Senhor. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Amém, Senhor.